Vamos lá. Nossa, a gente estava conversando antes do programa aqui, né? Falando sobre a questão da natação e por mais que tenhamos aí um esporte, né? Uma modalidade de referência aí para muitos no mundo, atletas que são referências, a gente ainda sabe que é difícil ali a questão acadêmica, né? A questão científica. Então, receber você aqui, que é uma das grandes referências na área acadêmica na natação, é um motivo de muito orgulho, ainda mais tê-lo no nosso corpo docente. E aí eu queria, nesse momento, te pedir para que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu currículo, né? Quem é Dr. Guilherme Tucci? Vou tentar ser breve. Eu nadei na minha adolescência, nadei quando era criança, participei de competições, não fui um excelente nadador. Depois que eu me tornei treinador, os meus atletas nadaram muito mais do que eu. Mas eu acho que aquela experiência de competição, mesmo que competições mais simples, foram muito importantes para mim e eu uso dessa experiência até hoje na minha vida. Eu comecei educação física por influência da minha mãe, eu não queria fazer educação física. Na verdade, eu queria ser militar e não sabia o que fazer. Olha, Ela falou, pô, faz educação física, tem tudo a ver com você. Eu não te vejo sentado o dia inteiro atrás de uma mesa, e é o que eu mais faço hoje em dia, né? A gente tem que ficar lendo projetos, escrevendo projetos também, essas coisas, escrevendo artigo. Mas aí comecei a educação física, me identifiquei com o curso, e essa minha experiência anterior com a natação acabou me abrindo portas dentro da faculdade. Eu fui monitor da disciplina de natação, e daí começou a minha jornada. E desde então, lá na época da graduação, assim, eu comecei a pensar, caramba, o que eu vou fazer com a educação física? E eu já tinha ideia de trabalhar com ensino superior, de ser treinador e trabalhar na escola estadual. você, durante a graduação, você já queria dar aula no ensino superior? Sim. Na verdade, o primeiro e o segundo período. Não sei por quê. Eu falei assim, caramba, eu tenho que criar um objetivo para mim. Isso foi natural. Isso foi natural. Cara, isso é muito difícil hoje. É porque as pessoas terminam a faculdade para depois tomar uma decisão do que fazer. Então isso me adiantou 4 anos de vida. Cara, que legal. Então eu me lembro que na época a internet era muito ruim, na internet de escada, só podia usar final de semana. Lá em casa só tinha um computador, então a gente brigava domingo para ver quem ia acordar primeiro, para poder usar o computador. Aí eu ficava entrando em sites de natação, tinham pouquíssimos, para poder baixar vídeos, pensando assim, que se algum dia eu trabalhar com ensino superior, eu vou usar esses vídeos. Incrível. E isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a dar aula no ensino superior, eu já tinha até certo ponto um material na minha cabeça e um material pronto. Eu não precisei correr atrás. As coisas foram acontecendo naturalmente. Na graduação, você teve inspirações para atuar nessa área ou você, de repente, teve uma outra oportunidade de área? O que você teve ali? Pô, Carlos, eu acho que foi alguma inspiração própria mesmo, no sentido de, caramba, eu tenho que pensar o que fazer da minha vida. Eu fui a primeira turma, eu estudei na faculdade no interior do estado, né, onde eu moro, em Itaperuna, eu fui parte da primeira turma. Então, apesar disso ter sido interessante na época, existia um certo preconceito até nosso, de pensar assim, poxa, quando eu vou para uma grande cidade, as pessoas não sabem o nome da minha instituição, não sabem quem sou eu, então eu tenho que fazer por mim mesmo. O que eu vejo muitas vezes na UFRJ, onde eu trabalho? Os alunos se garantem pelo nome da UFRJ. Então, se eu me formei na UFRJ, tudo bem, mas e você, quem é? Então, eu passei a tomar conta da minha carreira, porque eu pensava, poxa, eu não posso me garantir pelo nome da minha instituição, porque ninguém conhece. A discussão não é se ela era boa ou ruim, a discussão é que ninguém a conhecia. Então, eu tenho que fazer por mim mesmo. Isso foi muito importante porque me ajudou a tomar decisões e escolhas. Isso aqui eu não quero, porque me afasta do meu objetivo. Isso aqui eu quero, porque possivelmente vai me levar para lá. E aí fiz 2 pós-graduações. Então, o pessoal da pós-graduação, estudar é sempre uma excelente opção, não tenham dúvidas. Mesmo que eles não tenham a intenção de seguir a área acadêmica. Então, fiz uma especialização em natação, uma em treinamento esportivo. Depois já tinha um mestrado, fiz uma outra especialização no Comitê Olímpico do Brasil. Então, eu acho que os cursos de especialização eles são muito interessantes. Você fez essa pós aonde, esse mestrado aonde, Guilherme? As 2 primeiras pós eu fiz na Gama Filho, que na época tinha. A Gama Filho rodava o Brasil Referência. todo com curso de pós-graduação. Foi uma época muito legal em termos de pós. O mestrado eu fiz na Castelo. Esse outro curso de especialização eu fiz pelo COB. Era um curso que tinha aqui que a gente ficava uma semana direto no Rio, aí fazia parte à distância, depois ficava uma semana de novo. Foi muito legal porque eu conheci treinadores do Brasil todo. O COB trouxe esses treinadores para cá e eram todos treinadores. Então tinha que ser pessoas, profissionais de educação física, que tivessem trabalhado com treinamento, ou com a base ou com alto desempenho. Então foi bacana ali, não só as discussões que eram todas específicas, mas você poder conversar com outros treinadores, treinadores de seleção brasileira, ver as discussões que acontecem no Brasil. Infelizmente a gente vê que os problemas geralmente são os mesmos. Mas isso me deu uma bagagem muito grande. O mestrado eu fiz na Castelo,
E o doutorado eu fiz em Portugal, na UTAD, que você conhece. A linha em ambos foi em cima da natação? Sempre natação. No doutorado, propositalmente, em 2007, eu participei dos Jogos Pan-Americanos e comecei a me identificar com o polo aquático. Eu supervisionava as equipes de polo aquático. E falei, poxa, isso é bacana. Eu acho que isso pode ser interessante para a natação. Então hoje, quando eu faço as minhas discussões da parte de ensino da natação, eu pego muito conteúdo de outros esportes e atividades aquáticas e trago para dentro da aula de natação. E apesar disso ser extremamente óbvio, quando eu falo isso nos meus cursos e palestras, as pessoas ficam assim, caramba, por que eu nunca pensei nisso? Então, Carlos, não é você ensinar o polo aquático na aula de natação, mas você ensinar coisas do polo aquático, do mergulho, dos saltos, do nado artístico, do caiaque, do surf, do body surf, e você trazer isso para sua aula de natação. Porque a pessoa ela não brinca na água só na piscina. Ela vai para o mar, para um açude, para um rio, para uma cachoeira. Ela tem outras experiências no ambiente aquático, mas a gente só ensina pensando na piscina. Aí o cara só aprende a nadar na piscina, morre afogado no mar, por exemplo. Porque ele não foi desenvolvido nele um conjunto de habilidades e competências de outros ambientes aquáticos. Mas esse meu contato com o polo aquático, então, fez com que eu começasse a me interessar. E na época do doutorado eu pensei assim, caramba, para eu fazer algum estudo de natação, eu precisaria ter uma estrutura que eu não tenho. Eu precisava ser realista. O polo aquático é pouco estudado. Eu vou estudar o polo aquático. Estava dentro da água ainda. E assim, eu acho que o mais importante é, depois que você aprende como se estuda, você estuda qualquer coisa. Verdade. Então, as minhas áreas de excelência assim, são o treinamento esportivo e a natação e o polo aquático. E é o que eu estudo aí ao longo da minha formação. E a maior parte das coisas dentro dessas áreas eu conheço, eu entendo. Eu também gosto de diferenciar. Conhecer uma coisa e entender é outra bem diferente.